alergia no nariz aqui. Gente, olha só. Foi rápido mesmo aqui essa live. Minha intenção é deixar a palavra, vai ficar gravado aqui. Porque hoje o Senhor falou no meu coração sobre arrependimento, né? Sobre arrependimento. Eu tava orando, né? Assim, todo dia eu tô orando pelas pessoas, pela nossa nação, pelo mundo, pela nossa casa, nossa família. E o Senhor falou no meu coração: filha, arrependimento. O meu povo precisa se arrepender. E aí veio muito aquele versículo que Jesus ele prega, que está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, né, trouxe uma reflexão de que a nossa humanidade, no atual momento, precisa entender isso e viver. Que tudo que nós estamos vivendo durante esse tempo de quarentena, pandemia, é momento de se arrepender. Se arrepender de todos os nossos erros, todo o pecado, tudo que já foi feito de ruim, né? Que desagradou o coração de Deus. Deus, ele é bom e misericordioso. A palavra diz que cada manhã que a gente amanhece é prova da misericórdia do Senhor, da bondade do Senhor. E quando Jesus ele prega aqui: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muitas pessoas estão com medo, ansiosos, depressivos, com tudo que está acontecendo. Na nossa humanidade, a gente não suporta as dores. A gente não suporta. Mas o Espírito Santo de Deus é que nos fortalece. O Espírito Santo de Deus é que nos enche de coragem, de fé, para que a gente possa vencer tudo isso que a gente está passando. Amém? O próprio Jesus, quando ele coloca o arrependimento, né, ele declara que o arrependimento é que vai nos aproximar de Deus. E eu quero trazer para você o significado da palavra arrependimento. Tá? Ela vem de uma palavra grega, metanoia, que é mudança de mente, que significa convenção da parte espiritual e intelectual. Mudar a mente, atitude, comportamento, mudar o seu temperamento, o seu caráter, uma direção que você está seguindo que não vai fazer bem para você, que você se arrepende e volta e começa a fazer o que é certo. Às vezes é até um trabalho que você precisa evoluir e você está teimando em algo que não é bom para você e você precisa mudar. Isso é um arrependimento, é aquilo que você muda de comportamento, muda para melhor, entende? E a diferença de um arrependimento para remorso. Remorso, o que significa, quero dizer para você? Implica uma tristeza na sua alma, que você sente porque você causou dano a alguém ou a você mesmo. Você se sente muito culpado, né? Gera em você, porque você errou com alguém, porque você fez algo que não foi legal, mas você não tem humildade de pedir perdão, não se arrepende pelos seus erros. Isso se chama orgulho, né? E isso vai gerar em você remorso. E o remorso, queridos, vai gerar em você culpa, sentimento de culpa. E é isso que o inimigo das nossas almas, ele quer que a gente sinta. Muitas pessoas, elas se sentem com remorsos. Elas não buscam a Deus, pede perdão pelos seus pecados porque se sente indigno, culpado. Quer dizer para você que toda a culpa já foi cancelada quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou por amor a mim e a você. Então, quando eu me arrependo, tenho humildade de reconhecer meu erro e procuro mudar, isso sim atrai a misericórdia, o amor de Deus pela minha vida. Amém? Então, é isso que eu quero trazer para vocês nessa palavra, porque Jesus, o que Ele mais quer de nós, como seres humanos que somos e pecadores, que a gente se arrependa, porque o pecado, queridos, nos leva à morte. O salário do pecado é a morte, mas o arrependimento nos leva à vida. Amém?
E arrepender é sentir tristeza por causa do pecado, do erro. Mas quando eu decido mudar e reconhecer, pedir perdão, mudar minhas atitudes, como também diz lá em Ezequiel 18:32, que diz assim, ó: pois não se agrada a morte de ninguém, pois não me agrada a morte de ninguém. A palavra do soberano Senhor. Arrependa-se e viva. Aqui está dizendo o quê? Que Deus não se agrada da morte de ninguém. Deus não se agrada da morte de um pecador. Aí você diz assim para mim: ah, mas é tanta gente que está morrendo, tanta gente que está. Olha, tudo Deus está no controle, sabe? E a Bíblia fala que no fim dos tempos, né, ia acontecer muitas coisas com a próxima da vinda de Jesus. Mas vai ser agora? Não. Porque a Bíblia fala também, quando Jesus voltar, vai ser que nem ele sabe, quem sabe é Deus, mas vai ser como um piscar de olhos, vai ser como um ladrão que você não sabe quando o ladrão vai chegar na sua casa. Vai ser um tempo que a Bíblia diz que as pessoas vão estar casando, vão estar vivendo a sua vida normal, vão estar bem, achando que está tudo normal. Então, assim, hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, é tempo de preparo, é tempo de arrependimento, é tempo de buscar a Deus, é tempo de da gente dizer assim: eu errei com o Senhor, Deus me perdoa. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que estão entrando aí. Essa palavra, ela traz vida pra gente, sabe? Eu espero que você receba essa palavra, porque Jesus, se ele permitiu você entrar aqui e ouvir essa palavra, porque ele quer que tua vida seja transformada pelo poder do arrependimento, né? Porque o reino se aproxima. E Deus, ele sempre nos dá oportunidade. Deus, tem uma história da Bíblia que Noé, né, que é o tempo do dilúvio, Deus, ele deu oportunidade para aquela geração que vivia no pecado, vivia fazendo coisas erradas. Aí Deus manda Noé avisar aquele povo para se arrepender, e o povo zombava de Noé. E Noé estava com a missão, gente, de criar uma arca, de fazer uma arca, uma pessoa que nunca tinha feito nada, talvez um analfabeto, não sabia nem ler, mas Deus, com o Espírito Santo dele, usou aquele homem. E Deus, tão bom que é, Deus passou muito tempo, né? Noé passou muito tempo construindo aquela arca, porque era enorme, e ele passou mais de 120 anos construindo uma arca. Olha o tempo que Deus deu para aquela humanidade se arrepender. E o povo zombava de Noé. E Noé, junto com a sua família, apenas 8 pessoas na humanidade foi salva porque acreditaram, porque se arrependeram, entraram na arca. E o dilúvio durou 40 dias. Acabou com tudo, sabe? Por quê? Porque Deus, ele é santo. E a única coisa, não que o teu pecado vai manchar Deus, porque nada mancha Deus, porque Deus é santo. Mas o pecado nos afasta de Deus. Então, quando eu peco, mas hoje, pela graça, né, através da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, eu tenho liberdade de chegar até Jesus, até Deus, e pedir perdão pelos meus pecados, porque o sangue de Jesus já me lavou, já me purificou. Amém? Eu quero dizer para vocês que estão entrando aí, talvez você se sente culpado, se sente indigno, eu quero dizer para vocês: não pense assim. Basta se arrepender, porque quando tu pensa dessa forma, você está gerando em você o remorso, e o remorso não é algo bom para nossas vidas, ela gera tristeza em nós. Um exemplo disso, de duas pessoas que fizeram coisas erradas, um se arrependeu e o outro gerou remorso. Olha o que aconteceu. Pedro e Judas, que também que foram discípulos de Jesus, todos traíram Jesus, todos pecaram contra Jesus. Mas Pedro, né, pecou, negou Jesus 3 vezes, e Judas traiu Jesus. Me diga, quem dos dois que é mais pecador? Todos, né? Todos pecaram. Mas o amor e a misericórdia de Deus gerou no coração de Pedro arrependimento. Pedro, ele chorou amargamente, porque tinha feito aquilo com Jesus. Mas ele se arrependeu. E Deus sondou o coração de Pedro, que ele viu que ele não queria fazer aquilo. Não foi porque ele quis fazer aquilo, mas a natureza humana nos faz errar com a gente mesmo, com Deus e com o nosso próximo. Mas quando a gente se arrepende, tem a humildade de pedir perdão, o Senhor, ele muda a nossa história. E quando Pedro se arrependeu, Deus mudou a história de Pedro.
Porque mais na frente, lá em Atos, a gente vai ver um Pedro transformado pelo poder de Deus. Um Pedro que 3.000 pessoas se converteram a Jesus através de Pedro. Enquanto Judas, que gerou nele remorso, gerou nele vergonha, foi orgulhoso, soberbo, não pediu perdão, não se arrependeu, ele sentiu remorso, então gerou nele tristeza e o sentimento de culpa. Então o inimigo induzindo a ele tirou a sua própria vida. Ele se suicidou. Então eu quero dizer para vocês, não tire a sua vida por orgulho, pela falta de perdão, tá bom? Não se sinta indigno. Você é filho, filha amada do Senhor. Então busca a presença de Deus e peça perdão. Como, irmã? Qualquer lugar que você estiver, quiser entrar no seu quarto, entre, porque a Bíblia diz, entra no seu quarto, fecha a porta, tranca, fala com teu pai em secreto, que teu pai em secreto ele vai te responder. Tá? Entre no banheiro, mas fale com Deus, peça perdão, peça ajuda. E eu quero finalizar e dizer para vocês, como está lá em Lucas 15:10, que diz assim: eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O próprio Jesus está dizendo o quê? Que quando um pecador se arrepende, há, na presença do Senhor, a alegria, a festa no céu. Então, quando uma pessoa se arrepende, o céu se alegra. Quando você se arrepende, o céu tem festa pela tua vida, pela tua alma, porque a gente viu lá na frente que Deus ele não se agrada da morte de um pecador, né? Porque ele ama todos nós, ele ama a humanidade. Lá em João 3,16 declara isso. Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho unigênito para que ele morresse pela humanidade. Mas para aquele que crê em Jesus terá a vida eterna. Não vai perecer, vai ter a vida eterna. Lá em João 3,16 fala isso. Então, o que eu quero dizer para vocês, basta você se arrepender e deixar de sentimento de culpa, tá bom? Que o Senhor é fiel. Jesus, ele te ama e ele é fiel e ele quer sim te dar um abraço de perdão. E perdoe também, tá bom? E que o arrependimento, porque o reino de Deus está próximo e a gente não pode estar de qualquer jeito, com o coração amargurado, com sentimento de culpa, tá bom? Que o Espírito de Deus te ilumine, te guarde. E se tiver alguém aqui que quer oração, que queira fazer essa aliança com Jesus, que queira pedir perdão a Jesus, que você possa dizer aí eu quero, entendeu? Que você possa falar comigo no direct, que a gente vai estar assim orando por vocês em nome de Jesus. Amém? Então, essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, arrependimento é mudança de comportamento, tanto espiritual, intelectual, é metanoia, mudança de mente para aquilo que é certo, para aquilo que é a palavra de Deus, e nada de remorso sobre a sua vida, porque o remorso gera morte, gera tristeza e depressão. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te dê mais a oportunidade de você se arrepender dos seus erros e mudar de vida. Assim como que aconteceu com a mulher samaritana, assim como aconteceu com a Ruth, com Raabe, com a mulher adúltera, Madalena. Muitos aqui da Bíblia nós temos exemplo, com Zaqueu, todos eles se sentiam dignos de Deus, mas eles se arrependeram e mudaram de vida e estão aqui sendo exemplo para nossas vidas. Então, que eu e você possamos continuar crendo no amor e na misericórdia do Senhor, que Ele é bom, Ele é Pai e nos ama. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero orar por vocês. Senhor, eu quero abençoar essas vidas que entraram aqui. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor gera neles arrependimento, porque é chegado o reino dos céus, é chegado, Senhor, a tua vinda é próxima e nós precisamos estar preparados, arrependidos dos nossos pecados, nossas falhas, que meus irmãos, minhas irmãs que não conseguem, mas eu quero assim, em nome de Jesus, liberar uma palavra profética, que em nome de Jesus eles possam, Senhor, conseguir ser libertos, meu Deus, do pecado, que gera nele a morte e que o arrependimento vai trazer vida, vida em abundância, que é que Jesus nos garantiu. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, abençoar meus irmãos, que cada um deles possam se analisar agora, porque a palavra diz que nós devemos nos analisar nós mesmos, porque o Senhor é bom e misericordioso para nos perdoar. Toda a honra e toda a glória a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Glória a Deus. Então, eu quero louvar a Deus por essa palavra, louvar a Deus você que entrou, que vai entrar e vai ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Obrigada, que Deus abençoe, amados. Eu creio que o Senhor falou com você, porque comigo o Senhor falou muito. Aleluia. Compartilhe com alguém, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.